Amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando com vocês aqui mais uma vez no nosso canal Hora Teológica para trazer mais uma dica de leitura, uma obra aqui sobre Novo Testamento, uma obra também que é rara, né? Naturalmente, eu pelo menos nunca vi nessa obra sendo feita nenhum tipo de review e às vezes passa despercebido obras importantes que vão falar sobre teologia neotestamentária. Antes da gente começar a entrar nesse review, dá aquele like, aquela curtida no canal para ajudar a gente aqui, alavancando nosso trabalho, ajuda no nosso projeto também, divulgando os trabalhos no Instagram, nos grupos, no Facebook, no Telegram, no WhatsApp, ok? E aciona o sininho das notificações. Vai abrir aquelas 3 abas, vai apertar o sininho. A primeira opção todas você aperta para não perder nenhum conteúdo novo que subir no canal. E você que não é inscrito, se inscreva. Não esqueça de deixar a sua marca nesse canal, fazendo parte desse projeto, ok? Lembrando também do nosso grupo do WhatsApp que está ativado. Grupo não de debate teológico, mas grupo de informações de obra de teologia que estão chegando no mercado, de promoções, de lançamentos, para você estar sempre informado e atualizado. Irmão, como é que eu faço para fazer parte desse grupo? É simples, manda o seu nome, o seu contato para o nosso e-mail que vai aparecer na tela, santosrsb2004@gmail.com, ok? Vamos para a obra? O que eu vou apresentar para vocês é essa aqui, irmãos. Quem conhece? Os Evangelhos, a prova da história, do Bruno Biol. Lendas piedosas ou relatos verídicos. Aqui vai fazer uma defesa no caso de manuscritos e textos, se são realmente verídicos, se são confiáveis os evangelhos, onde muitos têm colocado à prova aquilo que os evangelhos nos informam. Aqui, ó, editora Vozes. Deixa eu apresentar para vocês aqui, ó, quem é o autor. Vou mostrar depois para vocês também quantas páginas tem. Aqui, ó, Bruno Biol. Ele é um historiador e arqueólogo profissional, formado pela Universidade Católica de Louvain. Ele é professor da Universidade de Borgonha, editor de arqueologia e história da revista Arqueotema, além de pesquisador dos manuscritos de Qumran. Você sabe que o camarada é fera, né? Quantas páginas tem aqui essa obra? A gente vai trazer aqui. Tem praticamente 257 páginas, tá, irmãos? Vamos lá para o sumário. É uma obra muito interessante. Assim, como obra da voz, às vezes a gente não vê muitos canais mostrando. A gente costuma sempre mostrar obras que não são muito vistas, não são muito faladas, não são recomendadas, às vezes passa despercebido, né? Também tem muita obra para ser indicada e às vezes algumas acabam passando. Vamos lá. Parte 1. A Palestina no tempo de Jesus. O quadro político, econômico e religioso. Você tem aqui, ó. Deixa eu mostrar mais aqui. A chegada de Roma. A instalação de Herodes pelos romanos. A sucessão de Herodes, a influência de Roma e suas hesitações, os estados de Filipe e Antipas, a economia palestina no primeiro século da nossa era, a situação religiosa, múltiplas escolas de pensamento, uma sociedade em crise. A parte 2, Jesus Cristo existiu? O estudo de fontes textuais e arqueológicas, as fontes politeístas, fontes judaicas, fontes cristãs. Aí você vem aqui o Novo Testamento, as cartas de Paulo, Hebreus, as cartas católicas do Apocalipse, escritos apócrifos, as obras dos primeiros padres apostólicos, fontes arqueológicas. Você tem a parte 3. Os evangelhos são documentos históricos? O que o termo evangelho abarca? Os textos evangélicos, o estabelecimento do texto. Olha como é que esse autor trabalha, né? Aqui. Vou estar mais próximo para vocês aqui, ó. Parte 4. Os evangelhos, uma história verossímil, alguns exemplos. O evangelho segundo São Lucas, o prólogo de Lucas, o nascimento de João Batista e o Jesus, a data de nascimento, o censo de Quirino, a genealogia de Jesus, os irmãos e irmãs de Jesus, outros exemplos. O evangelho segundo São João. Quem é o autor do quarto evangelho?
Indícios pequenos e muito significativos. O relato da paixão, a ressurreição é um evento histórico. Aí você tem aqui a parte 5, que é a conclusão, né? Anexo. Lista dos papiros mais antigos, lista das unciais mais antigas, lista das unciais mais famosas, nomes próprios e nomes geográficos nos evangelhos. E minhas referências. Vamos aqui para uma página aqui específica que eu quero mostrar para vocês. Está aqui na página 172. Aqui, ó. Uma parte interessante da obra. Quem é o autor do quarto evangelho? Alguns dizem até que é questão de dúvida, né? Se é um outro João, se é um discípulo posterior de João. Então aqui o que o autor vai falar? Esta questão foi qualificada como uma questão joanina no século XIX e na primeira metade do século XX não encontrou resposta definitiva, porque, como os sinóticos, o quarto evangelho é anônimo. O debate, portanto, permanece aberto. A principal dificuldade é que existem vários nomes que entram em jogo: o apóstolo João, o filho de Zebedeu, o irmão de Tiago, o discípulo que Jesus amava, João o ancião, ou o presbítero. Nenhum indício probatório permite saber se se trata de um e mesmo personagem ou de 2 ou até 3 indivíduos diferentes. Olha isso. Os exegetas contemporâneos inclinam-se para o anonimato absoluto, ou para um discípulo ou familiar do apóstolo chamado João o Ancião. A tradição da Igreja considera que o quarto evangelho tenha sido escrito por um só autor, o apóstolo João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, o maior. No caso não é, a gente sabe muito bem que o maior não é o irmão de Jesus, né? É o Tiago também apóstolo. O discípulo a quem Jesus amava é o que indica o João 21, 24. É este o mesmo discípulo quem dá testemunho dessas coisas a quem as escreveu e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. No caso, ele mesmo autotestemunhando a sua autenticidade, né, daquele que escreve. O Scriptio do Papiro Bodmer, datado nos anos 200. Os gatos estão brigando aqui, meu barulho aqui. O Evangelho segundo João, a tradição apostólica e patrística com Ireneu de Lyon, citando Pápias e Policarpo, o cânon de Muratori, Clemente de Alexandria e Eusébio de Cesareia. Ok? Agora tem um trecho aqui interessante que eu gravei para vocês. Aqui, ó. O que o termo evangelho abarca? Aqui, vamos ver o que o autor diz. Houve um tempo, diz Zemi Harnack, em que considerava obrigatório olhar para a literatura cristã primitiva, incluindo aí o Novo Testamento, como um tecido de mentiras e fraudes. Esse tempo passou. Temos certeza disso? Hoje, os evangelhos com razão são considerados a fonte principal de toda a pesquisa sobre Jesus. Isso aqui ele vai confrontar aquilo que muitos estudiosos, né, da academia vão dizer que para tratar de um Jesus histórico ou do Novo Testamento, as fontes dos evangelhos sinóticos não são confiáveis. Aí vão se basear em evangelhos apócrifos e outras fontes. Então o autor está dizendo que fontes dos evangelhos são confiáveis. Ok? Em vista de outros documentos disponíveis ao historiador, fontes textuais, politeístas, judaicas e cristãs, fontes arqueológicas. Estes textos são os únicos a fornecer os dados necessários para o seu trabalho. Isto diz o quão importantes eles são, também mostra quão ásperos são os debates que muitas vezes opõem especialistas, mas não só, a respeito do interesse, o grau de autenticidade ou de probabilidade que podemos lhe atribuir. A pesquisa, no caso, está dizendo que tem que ser de dentro para fora, a fonte que já tem. E aí você vai trabalhando ao redor daquele texto que já é autêntico, não de fora para dentro, trazendo escritos de fora para trabalhar aquilo que já está verificado nos sinópticos. Os evangelhos não são livros de história no sentido moderno do termo. Seus autores não procuraram escrever uma biografia de Jesus como podemos escrever hoje a de uma pessoa famosa. Eles não estavam interessados, parece, em sua vida cotidiana, menos ainda em seus desdobramentos cronológicos, uma vez que isso não era necessário. Além disso, eles não são endereçados a um ou mais destinatários específicos, exceto Lucas, mas, em princípio, para um público muito amplo. Se eles relatam certas palavras ou ações, fazem-no parecer a único, a título de exemplo, como João parece indicar. Aqui tem outra coisa também que eu vou passar para vocês. Aqui, ó.
Originalmente, a palavra Evangelion não designava um gênero literário, mas simplesmente a notícia de salvação como tal. No entanto, seu uso em Marcos 1, verso 1, o enriqueceu com um significado adicional. A expressão arche do Evangelion diz explicitamente que este é o começo, a abertura da boa nova de Jesus Cristo. Por causa desta introdução, o significado da palavra Evangelion se expandiu para o gênero literário próprio de livros que contêm a narração de eventos de salvação. Na metade do século II, Justino utiliza pela primeira vez o plural Evangelia. O significado original, no entanto, foi preservado em seguida, pois os manuscritos da Bíblia não dizem Evangelho de Marcos, mas Evangelho segundo Marcos. Evangelion Cata Marcon. Ok? Bom, muito interessante. Lembrando que o autor é erudito, né, nos manuscritos e textos extra-bíblicos, então ele vai trazer muita coisa também de pesquisa, lembrando que a fonte principal dele para trazer uma interpretação e a veracidade do Novo Testamento está dentro dos Sinópticos, uma obra fantástica para quem quiser na sua coleção aí, quem não conhecia, Bruno Biol, Os Evangelhos à Prova da História, lendas piedosas ou relatos verídicos, mais uma vez aí, ó, Editora Vozes, tá bom? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora, Deus abençoe e até o próximo vídeo.